Estamos de volta com a Agrobem nas cidades todas que eu falei agora há pouco. Esqueci de uma que eu não poderia ter esquecido, na região metropolitana, Nova Lima. Todo mundo acompanhando aqui o nosso canal Viver Brasil. E eu estou recebendo o Gustavo Vaz, que é especialista em investimentos, e também está com a gente nesse programa o Frederico Martini, que é mestre em Economia Internacional pelo IBMEC BH. A gente discutindo essa questão do agronegócio, o quanto ele está sendo impactado pela guerra. Gustavo, você falava agora no finalzinho do primeiro bloco da gente tentar ser um pouco autossuficiente em algumas questões para evitar que outros momentos a gente tenha esse problema. E a gente acaba sendo refém de muitos insumos, não é a questão da Rússia, a gente está tendo aí essa questão do fertilizante, mas se a gente pegar outros produtos, ainda temos essa dificuldade. Teríamos caminho no Brasil para ter essa produção de fertilizante ou ainda é uma utopia a gente pensar nesse caminho mais autossuficiente brasileiro? Acho que caminho sempre vai ter, né? Um dos principais ingredientes para o fertilizante, se eu não me engano, é o potássio. E a gente tem a capacidade de explorar esse tipo de insumo para a parte agro brasileira. Ainda não é muito desenvolvida. Obviamente, acho que todo país pode tentar criar novas tecnologias para deixar de ser dependentes e ser mais autossuficiente em qualquer coisa produtiva, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Como fazer? É um processo de inteligência, precisa, obviamente, diminuir a burocracia legislativa para que as pessoas também tenham o incentivo de poder buscar essas tecnologias e esses entendimentos agrícolas ou qualquer parte produtiva. Professor, se a gente pensar aqui, né, tem aquele velho ditado, né, de que o Brasil é a terra do que se planta dá. E não é bem assim, né? A gente tem fertilizantes justamente para tratar a terra e poder ter uma melhor colheita. Nesse sentido, a gente já avançou em tantas outras coisas. O senhor também concorda que daria para a gente avançar e ter também essa autossuficiência? E a bola da vez é a questão dos fertilizantes? Sim, sem dúvida, eu concordo 100% com a explicação do Gustavo. Quando a gente lida com o Brasil no tamanho desse país, é uma dimensão continental que esse país tem, de riquezas naturais, o que falta é uma política de investimento e até mesmo uma política de abertura para investidores internacionais que possam unir com investidores brasileiros e fazer uma maior exploração ou até mesmo uma exploração mais, vamos assim dizer, consciente desse território. Ou seja, nós perdemos muitas riquezas, nós perdemos muita questão de geração de emprego por falta aí de uma visão um pouco maior em relação à busca de novos fornecedores, como bem o Gustavo coloca, de um potássio, que tem por onde sofrer a exploração consciente nesse setor, de uma forma que agregaria valor para todos, geraria emprego, fazendo com que a maré subisse para todos. Então, sem sombra de dúvida, é importante termos uma lição aprendida com esse conflito, que é a oportunidades de mercado que possam se abrir no futuro para que empresas locais e também de investidores internacionais possam se unir e fazer com que esse mercado reaja de uma forma menos dependente e mais positiva e lucrativa para todos. Pela economia, professor Frederico, talvez seja o caminho da resolução dessa guerra, uma vez que todos os embargos que a Rússia tem tomado, todas as sanções, a questão econômica pode fazer com que essa guerra trave, esse conflito termine dentro do que o senhor está avançando, do que o senhor está observando desse avanço aí do conflito? Olha, a tentativa é essa. Eu acreditava até num primeiro momento que essas sanções seriam fundamentais para barrar ou até mesmo não prolongar tanto esse conflito. O grande problema agora não é a questão econômica, é a questão cultural e mental do senhor Vladimir Putin. A gente não sabe o que passa na cabeça de um ditador, a verdade é essa. Ou seja, a gente não sabe até onde vai o poder real da Rússia, até que ponto que vai a cabeça dele em relação a qual que é o novo passo que ele vai dar. E um ponto que eu acho ainda o mais
relevante. Ele já estava com isso bem arquitetado na cabeça dele antes de fazer essa invasão durante vários meses. Então, é uma caixa de surpresa. A sanção econômica, ela é válida, né? Eu acredito que isso tem um prazo de validade, porque há uma dependência internacional, não tem como ficar longe disso, assim como a Rússia, mas a gente, na realidade, não sabemos aonde que vai a cabeça essa questão mental de um ditador. Então, fica uma caixinha aí no escuro que só o dia a dia vai podendo esclarecer. Agora, é bem interessante, o professor fala isso, Gustavo, e a gente vive na questão da economia, você que é o cara que está ali ligado no investimento, então quer dizer, obviamente temos empresas importantes do agro na Bolsa de Valores, se movimenta muita questão mesmo econômica, né? O agro é o nosso principal produto de exportação, nosso principal produto mesmo, né, no dia a dia. Como é que é essa questão do Oriente com o Ocidente nas decisões econômicas? Fica difícil mesmo, porque o que passa pela cabeça do Putin, como o professor destacou, ninguém sabe. Acho que nem ele sabe. Essa que é a verdade. Mas fica difícil uma análise quando você tem um encontro do Oriente com o Ocidente. A gente está pensando, às vezes, a guerra como uma cabeça ocidental, mas tem uma cabeça oriental ditadora do outro lado. Sim, é extremamente complicado. Eu acho que tentar adivinhar a parte geopolítica para tomada de decisão interna de investimentos, eu acho que vai ser sempre muito complicado. Porque não só o Vladimir, mas também outros presidentes que estão envolvidos em qualquer tipo de negociação internacional. Então, você ficar dependente da tomada de decisão de algum tipo de presidente, seja ele ditador ou não, acho que é sempre muito complicado. É sempre dar uma olhada para dentro, ver o que o Brasil é capaz de fazer, como eu posso incentivar os investimentos para o desenvolvimento produtivo de qualquer área, seja agro ou não, para que você não fique dependente dessa incerteza. E tem o fator cultural. Realmente é muito diferente a visão oriental da visão ocidental, né? A base democrática que nós temos no Ocidente não necessariamente é vista da mesma maneira no Oriente. Professor Frederico, a gente tem hoje um mundo diferente do que a gente tinha ali no final, né, no início da década de 1990, quando foi ali destituída a União Soviética. Hoje, você não tem mais o braço forte, que é os Estados Unidos, ou não tão forte como os Estados Unidos era naquele momento, e a gente tem duas economias, principalmente, muito fortes e são de uma visão diferente de mundo, China e Rússia. O cenário, como está hoje, e esses países tão importantes, né? Quanto a gente já comemorou aqui no agronegócio mesmo, negociações com a China. A China está comprando o nosso café, a China está adquirindo nossa carne, ou deixou de adquirir, o que isso virou um problema. Em um mundo cada vez mais diferente do que a gente conhecia, com essas economias cada vez mais mistas, vamos dizer assim, temos mais forças do que antigamente, a gente tem um cenário em que o agronegócio ele vai precisar se posicionar em termos de Brasil, em termos de América do Sul. O Brasil, por exemplo, vai ter que se posicionar melhor do que tem se posicionado ultimamente, até mesmo na questão política? Sem sombra de dúvida, isso é fundamental. Um dos pilares, como já que nós estamos entrando na questão cultural, e você bem lembra da extinta União Soviética, como é que era o ambiente cultural naquele cenário, como que isso muda hoje, no cenário agora com o Vladimir Putin, com essa ditadura dele, enfim. Esse movimento cultural ele vai acontecendo no decorrer da história, mas um dos pilares que é fundamental para o desenvolvimento de uma nação é a questão das regras claras. Como está sendo bem colocado aqui durante esse programa, da desburocratização na área, né, interna, na área internacional, ou seja, a gente busca países que possuem regras claras. Isso é um dos pilares da formação de uma sociedade que são inquestionáveis. E dentro de um contexto onde você tem China e onde você tem
Rússia, essa questão da claridade, ela se torna um pouco cinzenta. Parece que tem uma nuvem aí em cima, os números não são muito bem claros, não são muito transparentes, a conduta ela é inesperada e por aí vai. Então, isso já gera uma tensão cultural nessas duas regiões. O que o mundo está fazendo, e a gente pega a Suíça, que para mim foi um dos maiores exemplos que aconteceram na semana passada, a Suíça ela sai da neutralidade dela em relação à parte financeira, em relação à parte cultural, em relação à parte econômica, e ela verbaliza o quanto ela está contra essa guerra. Então, essa postura que uma Suíça ela toma, tão culturalmente já conhecida da neutralidade dela, e que ela deixa isso de lado, já ilustra bem parte dessa minha resposta para você sobre a importância de nos posicionarmos melhor. Nenhum de nós aqui queremos investir o nosso dinheiro em alguma aplicação que a gente não tenha clareza do retorno desse investimento ou dos riscos que isso apresenta. Então, isso cabe na vida nossa, nós fazemos parte de uma sociedade, isso cabe a um país. Se a gente tem um governo que ele vem com dualidade, com ambiguidade, o investidor ele já olha com desconfiança, o mundo já olha com desconfiança para aquele país e isso acaba refletindo de uma forma não positiva. Então, afirmo com total clareza, independente do cenário, ser Rússia, antiga União Soviética, década de 20, 2020, a clareza e regras claras elas são fundamentais para qualquer posicionamento e para qualquer sociedade saudável no mundo dos negócios. Gustavo, quero a sua análise também sobre essa postura que precisa ser um pouco mais presente, como destacou o professor. Com certeza, eu concordo 100% que o professor acabou de falar. Todos nós somos aversos ao risco. Isso é fato da humanidade. Só que quando você vai fazer um investimento, você aceita alguns riscos ou outros riscos, né? Menor, maior, tudo bem. Só que incerteza já se torna um problema muito maior, porque o risco ele é algo calculável, eu consigo me posicionar daquela maneira de acordo com o meu portfólio. Só que a incerteza não, a incerteza ela vem e te pega de surpresa. Então ela normalmente deve ser evitada. Como que agora eu me posiciono, principalmente completamente dependente de um país, num fornecimento de algo que é muito grande, muito importante, que é o agrobusiness brasileiro, para um país que eu não sei como o presidente, que no caso é um ditador, que determina para onde aquele país vai, como que eu fico completamente dependente desse país, né? Isso não é uma boa estratégia de jeito nenhum, como país, como política, como investimento. Então, eu só tenho a acrescentar essa parte, porque eu concordo 100% com o que o professor Frederico falou. E eu tenho certeza que você, meu caro telespectador, concorda 100% que esse programa foi muito bacana, muito esclarecedor, mas tem um problema, ele acaba neste momento. Professor Frederico Martini, mestre em Economia Internacional, IBMEC. Professor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês, a todos que escutaram a gente, que nos viram, uma ótima tarde, vamos torcer para um futuro melhor para esse mundo. Vamos sim, vamos sim. Gustavo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Gustavo Vaz, especialista em investimentos, esteve aqui com a gente também discutindo esse assunto, e que assunto, né? Muito, muito pesado, mas é importante entender, né, Fabiano? Agradeço novamente pelo convite, agradeço ao pessoal que nos assiste. E a gente vai embora, e você continua acompanhando o nosso programa. Chegou no finalzinho, viu assim que eu falei que o programa foi muito bom e tudo mais? Tem jeito de você acompanhar esse programa. Você entrar lá no canal Viver Brasil, você vai achar os programas, inclusive, divididos em blocos. Então, você vai acompanhar o bloco 1, depois o bloco 2, vai poder acompanhar, compartilhar também e trazer essa informação para o seu dia a dia. AgroB é o nosso jeito diferente de falar de agronegócio, de agricultura e de agropecuária. Valeu!